eu sou o professor André Lizetec e dando sequência ao nosso curso de cinemática, nós iremos agora estudar o movimento uniforme. O movimento uniforme, ele não precisa ser necessariamente retilíneo, ok? Lá no nono ano a gente estuda o movimento retilíneo uniforme. Aqui pode ser qualquer tipo de movimento, desde que a velocidade escalar seja constante. Bom, aonde que nós temos movimentos com velocidades constantes? Por exemplo, uma gota de chuva. Uma gota de chuva ela não ganha velocidade desde lá de cima até aqui embaixo. Quando ela se desprende da nuvem, ela ganha velocidade por um breve momento. E aí depois tem a resistência do ar e essa gota de chuva vai cair com velocidade constante. E essa, inclusive, o movimento é retilíneo. Bom, nós temos exemplos, por exemplo, de um carro de corrida no final de uma reta muito longa. O carro não vai ganhar velocidade o tempo todo. Nas retas muito longas, no final, eles tendem a manter o movimento constante. Tem uma corrida que se chama 24 Horas de Le Mans, onde existia uma única reta antigamente, com 7 km de extensão. O carro ganhava velocidade durante 3, 4 km. Depois, o restante ele fazia em movimento retilíneo, normalmente, e uniforme. Você também pode ter um movimento circular dos ponteiros de um relógio. É circular, tudo bem, mas mesmo assim é uniforme, ele dá uma volta a cada 1 hora, por exemplo, o ponteiro de minutos. Então, o movimento uniforme é qualquer movimento onde a velocidade escalar é uma constante. Ou seja, não existe variação no número da velocidade. Mais para frente, a gente verá em movimentos circulares, como o do relógio, por exemplo, que existe uma certa variação na velocidade, existe uma variação na direção da velocidade. Mas, por enquanto, nós estamos interessados apenas no número. O número sendo constante, é isso que importa para ser um movimento uniforme. Pois bem, se ela é constante, ela pode ser escrita como a velocidade média. E a velocidade média você escreve como ΔS como ΔT. Variação de espaço dividido pela variação do tempo ou intervalo de tempo. Ok? Se você ainda não assistiu a aula de velocidade média, se inscreva no nosso canal e veja as aulas passadas que nós passamos de velocidade média, inclusive com exercícios. Bom, isso daqui é a base, é a coisa mais simples que você tem que saber. Só que existe mais uma coisa que você tem que conhecer, que se chama função horária dos espaços. Ok? Eu sei que você não gosta da palavra função, mas isso é necessário. Função é uma relação de dependência. Bom, dependência de quem? Horário, delay de tempo. Espaços, o próprio nome já diz. Então, da onde que vem a função horária dos espaços? Vem comigo. Velocidade, você sabe que é ΔS por ΔT. E ΔS, você sabe que é o espaço final, a posição final, menos a posição inicial, aqui também dividido por T menos T0. Bom, o T0 é meu tempo inicial. No meu tempo inicial, eu vou fazer o seguinte. Eu vou admitir que T0 é igual a zero. Ok? Então, eu admitindo que T0 é igual a zero, por exemplo, vai começar uma partida de futebol, zera-se o cronômetro e liga-se o cronômetro. Vai começar uma volta em uma competição, quando o piloto passa pela linha de chegada, a mesma coisa. O cronômetro é zerado, é disparado. Então, o que eu quero fazer? Eu quero uma função horária dos espaços. Então, eu quero o espaço de um lado e o tempo do outro. Eu quero o espaço de um lado, a posição de um lado e o tempo do outro. Quem são as constantes aqui? As constantes são a velocidade, já que ele falou que a velocidade é um movimento uniforme, a velocidade constante, e S0 é a posição inicial, ou seja, é da onde você partiu. E da onde você partiu é um valor constante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse tempo para cá multiplicando. Então, vai ficar V vezes T é igual a S menos S0.
passo S0 para o outro lado, S0 mais V vezes T é igual a S. Então, finalmente chegando, né, só trocando de lado, S é igual a S0 mais V vezes T. Isso daqui é a nossa função horária dos espaços. Quem que nós podemos substituir valores? O S0 e o V0. O S e o T fica uma coisa em função da outra, ok? Você não pode dar nomes para esses dois. Bom, existe mais umas duas coisinhas que você precisa saber disso daqui. Uma delas é a classificação dos movimentos. Classificação dos movimentos. Eu vou pegar uma trajetória qualquer, ok? Aqui estou uma trajetória qualquer, eu vou colocar o espaço orientado para cá. Bom, aonde que será meu marco zero? O marco zero pode ser aqui, por exemplo. Tá? O que quer dizer isso daqui? O que eu vou discutir? Se eu tiver um corpo em qualquer posição, ok? E ele estiver indo no sentido positivo, aqui ó, no mesmo sentido da orientação do espaço, isso quer dizer que a velocidade desse corpo é maior que zero. A velocidade dele é positivo. A velocidade sendo positivo, o movimento é chamado de progressivo. Progressivo. Ok? Entretanto, você pode ter corpos que estarão se movimentando, por exemplo, do outro lado. Ok? Perceba que o espaço está para um lado, só que a velocidade do corpo está indo contra esse referencial. Ele está indo cada vez para lugares onde as posições têm menores valores. Isso quer dizer que a velocidade desse corpo é negativa. A velocidade sendo negativa, o movimento ele é chamado de retrógrado. Movimento retrógrado. Ok? Para finalizar essa primeira aula de movimento uniforme, eu vou ter que chamar a atenção para você para alguns casos, são casos de encontros. É muito comum aparecer questões de encontros no vestibular, no Enem, enfim, na sua prova. Então aqui eu vou pegar uma reta mesmo, ok? Só para facilitar a minha vida. Vou pegar uma reta e vou falar que as posições estão medidas para cá. Em algum momento aqui tem a origem. Então eu vou pegar dois corpos, vou pegar um corpo amarelinho e vou pegar um corpo roxinho. Opa. Certo? O corpo amarelinho, eu vou falar que ele está vindo para cá. Portanto, a velocidade dele é positiva. E esse daqui, ele está indo para a esquerda, portanto, a velocidade dele é negativa. Bom, em algum momento, esses dois corpos irão se encontrar, ok? Esse está vindo para cá, esse está vindo para cá, em algum momento eles se encontram. Quando eles se encontram, eles irão ocupar necessariamente o mesmo ponto. E esse ponto é chamado de SE, posição de encontro. Beleza. E como é que eu vou achar essa posição de encontro? Eu vou igualar as duas funções horárias. O que eu vou falar? Eu vou chamar esse corpo aqui de A, eu vou chamar esse corpo aqui de B. O que você tem que fazer? Você tem que falar que o S de A é igual ao S de B. Simplesmente isso. Fazendo isso, você iguala as duas funções. Ah, mas quem quer SA e quem quer SB? Está aqui, ó. Quem quer SA? É a sua função horária para o corpo A. Quem quer SB? A sua função horária para SB. Então, vai ficar S0A mais VAT é igual a S0B mais VBT. Igualando, você encontra o tempo
e depois você consegue achar a posição de encontro, ok? Essa foi a nossa aula introdutória ao movimento uniforme. Nos próximos vídeos, exercícios e ultrapassagens de corpo extenso. Muito obrigado, até a próxima!